Olá, meu amigo e minha amiga. Hoje a gente vai fazer uma coisa um tanto quanto diferente aqui no nosso editorial. Hoje a gente vai citar um caso do Monark, aquele que o Alexandre de Moraes determinou o bloqueio de todas as suas redes sociais. E aqui eu vou citar uma matéria do Estadão que cita o Pedro Doria e outra matéria do próprio jornal O Globo, onde foi escrita pelo próprio Pedro Doria. O título, daqui a pouco eu trago para vocês. Mas também eu vou trazer uma publicação da Bia Kicis sobre o Aldo Rebelo. E esquerdista Aldo Rebelo critica o STF. É o título da fala da Bia Kicis. Por que eu coloquei aqui a matéria antes de entrar na pauta com vocês? Eu sou um cara que gosta muito do diálogo. Eu gosto da discussão política inteligente. E é por isso que, às vezes, muitos que são mais radicais chegam a me criticar. Eu acho que essa luta, por exemplo, o Pedro Doria é um cara que eu sigo o canal dele e eu acho o cara super inteligente. E os embates que acontecem, ou seja, a forma que ele discursa defendendo a pauta progressista dele e a minha que eu defendo a pauta liberal, pauta mais à direita, essa lutar e é a base da democracia quando a gente simplesmente discute, ou seja, eu exponho minhas ideias, ele expõe as ideias dele. O Aldo Rebelo é um cara ímpar, apesar de ser de esquerda, é um dos mais sensatos que eu conheci. Então, a grande questão que a gente tem que falar aqui é você que se radicaliza, e aqui eu lembro aquele ditado que eu já trouxe algumas vezes para vocês, aquela frase célebre do Nietzsche: cuidado com o homem de um livro só, ele não é um pensador, ele é um alienado. E é aqui que a gente vai discutir. Vamos ouvir e vamos trazer a discussão de quem é de esquerda e já está começando a perceber que a nossa democracia está com toda certeza ameaçada. Quer ver por quê? Vamos começar com o Aldo Rebelo. A Bia Kicis pôs o vídeo dele aqui, eu não vou colocar para não ficar extenso, porque tem uma música de fundo, tem a questão dos direitos autorais, mas o Aldo Rebelo, ele, em suma, ele diz o seguinte: nós não temos mais uma Constituição, nós temos 11 constituições, 11 ministros do STF, cada um faz o que bem entende na sua cabeça e interpreta a Constituição da forma que quer. Às vezes um está em São Paulo, outro em Brasília, outro viajando, outro falando perdeu o mané. Cada ministro do STF faz da forma que bem interessa, ele interpreta como ele quer. Então não há uma Constituição, existem 11 Constituições. E ele fala que a nossa Constituição está retrógrada e ultrapassada. Ele que é um historiador genial, ele fala o seguinte: quando a nossa Constituição foi criada, havia um ressentimento muito grande dos civis que estavam com aquela mágoa do regime militar que anteriormente vigorava. Então, eles criaram mecanismos que que dão muito poder, tanto ao STF quanto ao próprio Congresso e à Presidência da República, isso para suprimir qualquer risco que os militares voltassem a fazer aquilo que eles fizeram, que foi o chamado regime militar. E é genial a forma que ele põe e expõe as críticas dentro do debate democrático. Você consegue entender o quanto isso é importante? É uma pessoa de esquerda falando: peraí, tá errado, tá errado. Já com relação ao João Doria, que eu acho interessante, Pedro Doria, tô lembrando aqui o ex-governador. O Pedro Doria, olha só o título da matéria do Estadão, que traz esse assunto muito importante ao debate. Deixa o monarca falar bobagem. Deixar o monarca falar bobagem é deixar a democracia funcionar com as próprias pernas. E aqui, no O Globo, ele traz o seguinte: deixa o monarca falar bobagem, é hora de deixar a democracia funcionar com suas próprias pernas. E ele diz o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou na quarta-feira passada o bloqueio de todos os perfis de redes sociais de Bruno Ayub, o monarca. Como ele é um comunicador
que vive de apresentar pelas redes, não é apenas uma ordem de censura prévia, é também uma proibição de que ele trabalhe e se sustente. É uma decisão grave. Censura prévia é proibida pela Constituição. Cláusula pétrea. Jair Bolsonaro não é mais presidente. As eleições passaram. Qual o sentido de calar Monark? Aqui é onde vem a nossa reflexão e a nossa discussão. Vamos lá. Vamos tentar expor isso aqui sem polarizar demais o caso. Você tem noção de que esse pessoal da esquerda faz uma passação de pano assumindo que eles autorizaram censura prévia, que eles autorizaram, e é o que o Pedro Doria está falando, eles autorizaram censura prévia, eles autorizaram que o STF extrapolasse para que Lula vencesse no lugar de Bolsonaro. E que estava tudo bem. Por quê? Porque eles precisavam salvar a democracia. Mas agora que Lula já salvou a democracia, não tem mais o porquê o STF fazer censura prévia e caçar aqueles que se expõem. E que o Monark só fala bobagem. Vocês têm noção do nível assim, aberto, que até aquele que tenta ser um pouco menos radical da esquerda ainda é? Você entendeu? Nesse debate público aqui, a gente fica assustado. É isso que ele falou. Eu vou repetir para vocês. Jair Bolsonaro não é mais o presidente. As eleições passaram. Qual o sentido de calar Monark? Ou seja, só podia acontecer antes. E olha só, aqui ele defende que a liberdade de expressão não é plena. Não é plena. E aí, acho que ele cita até Adam Smith aqui, o que me causa uma certa estranheza. Mas ele fala que não é plena, que em alguns momentos, para evitar a morte da democracia, você tem que aplicar ordens ditatoriais ou autocráticas. É o ponto de vista dele. Ok, mas é errado. É errado. A democracia, antes dela existir, o debate precisa existir. Antes da democracia se tornar real, tem que pôr o debate, porque é no debate é que você vai entender qual o regime que mais se aplica àquele povo. Quer um outro exemplo? Monark questionou posições do STF e TSE. E esse é o motivo pelo qual caçou-se a fonte de sustento do cara. Mas aí teve um outro podcast, outro influenciador aí, que participando de um podcast, ele falou que é a favor da pena de morte por quem for contra o socialismo. Quem for contra o socialismo tem que morrer na pena de morte. E aí, a punição desse cara foi uma vaga no Banco dos BRICS, junto com Dilma Rousseff. Você tem noção do quanto esse ponto de inflexão, ou seja, o quanto eles distorcem um assunto fingindo que você não entende de democracia? Eu estou lendo um livro agora, do Lawrence Reed, e ele fala justamente sobre essa questão do patriarcado. E o interessante desse ponto de vista do Lawrence Reed é que ele fala o seguinte: imagina o seguinte, é como se os caras que entraram no poder, STF, Senado, presidência, eles se sentem no direito de achar que são seus pais. Ou seja, na sua casa, a regra é que o pai define pela experiência maior o que é melhor para os seus filhos. E aí, o Lula é seu pai, o Alexandre de Moraes, o STF é seu pai, o Senado e todos os deputados e senadores são seus pais. Eles definem como se eles tivessem essa experiência ampla e mais vasta do que o restante da população. O que não é verdade. O que nem de longe é verdade. Porque nem a realidade social eles conhecem. A gente está falando de gente que vai definir as políticas públicas e econômicas de quem vive com um Bolsa Família, e eu lhe garanto
que nenhum dos 513 deputados vivem com um Bolsa Família, com R$ 600 por mês. E aí eis a questão, o que essas pessoas conhecem da realidade? Eu garanto para você que se você entrar na Câmara dos Deputados hoje e fazer uma pesquisa de quanto é o preço do leite, o do arroz e dos mantimentos básicos, essa turma não sabe. Pergunte para os ministros do STF que tomam decisões nesse sentido o que é necessário para um pobre sobreviver. Ele não sabe. Esses são os patriarcados, os pais que vão determinar quando a democracia está em risco ou não, e vão calar você, e vão calar as pessoas. Então, esse debate precisa ser feito. Essa discussão precisa ser feita. E aí, a esquerda, com seus tentáculos, ela assumiu uma proporção tão grande que ficou assim. Parte alienada quer que eles eliminem a direita. A gente viu isso na Revolução Francesa. A gente viu isso nas revoluções socialistas. A gente viu isso na intentona comunista. Se você é contra a ideologia deles, eles querem eliminar você. Diferente do que tem que ser na direita, que erra também. Pelo contrário, se você pensa diferente, é hora da gente sentar e debater. A gente busca democracia. Então, tem coisa errada nessa história, tem coisa errada. A própria esquerda já começa a se tocar que tem coisa errada, mas falar o quê? Foi o que vocês mesmos criaram para o nosso Brasil e ainda tentam jogar a culpa nos outros. Abraço, pessoal. Foi mais filosófico um pouco esse vídeo aqui, eu sei, mas logo a gente volta para o nosso editorial da forma que você já está acostumado. Grande abraço.